Falar um pouquinho aí de Valbinha, né? Algumas pessoas sempre me perguntam sobre o Bosque Encantado, né? Sobre um pouquinho de mim, que é o Bosque Encantado, né? Eu venho de um lugar onde sempre existiu uma mala fechada. Acredito que eu tenha trazido ela, né? De outras vidas. E eu não sabia o que essa mala tinha dentro. Mas, às vezes, a gente precisa passar por certas situações na vida para ter coragem de abrir essa mala. E eu venho de um lugar onde essa mala foi escondida para todas as mulheres. E mesmo que algumas fizessem coisas que estivessem dentro da mala sem saber dessa bagagem, faziam muito que timidamente. Então, às vezes, a gente é criado para não valer, né? Para não prestar, ou para não dar para nada, né? Às vezes, por umas falas equivocadas das pessoas que nos amam, de certa forma, mas que não conseguiram perceber também o amor de seus ancestrais, mas que carregam isso de uma outra forma, né? Então, o Bosque Encantado é um lugar que conta a minha história de vida, que conta quantas surras eu levei, quantas palavras ruins eu tive, né, na minha existência, mas também conta de uma história, de uma família também forte, de uma família valente, de pessoas assim como eu coloquei aquele videozinho do mamão, como meu pai e minha mãe também, tiveram que amadurecer muito pequenininhos sobre terrenos arenosos e não podiam criar seus filhos de uma outra forma que não fosse para sobreviver. A gente vai mudando isso, a gente vai ressignificando isso na nossa vida e vai lembrando e recontando a nossa história sem ressenti-la. Porque esse é o grande mistério, né? Do perdão da nossa vida, sem ressenti-la. O que é um ressentimento? Sentir de novo. Então, o Bosque Encantado, ele transforma, né? Tudo o que vem do lixo, aquele rejeito de tudo e de todos, e que muitas das vezes poderia ser um pouquinho melhor aproveitado ou menos desperdiçado. Esse quadro que vocês estão vendo lá atrás foi o primeiro quadro que, quando eu abri a minha mala, eu descobri que tinha a arte, né? E penso que todos nós temos algo, né, de arte que faz a gente movimentar a vida, e o Bosque Encantado é um lugar de movimento, é um lugar onde se inicia, onde termina, onde começa, é um lugar da impermanência, é um lugar da aceitação, é o lugar da tolerância e é o lugar, né, de uma organização humanitária sem fronteiras. Sem fronteiras para o trabalho de Jesus, porque eu sou uma pessoa crística, para quem me conhece, e a gente precisa saber a que veio, e para a gente saber a que veio, a gente precisa de paz. E a gente pode encontrá-la quando a gente desiste das palavras, dos carimbos que nos foram colocados, né, durante a vida. Então, quando eu abri a mala, eu vi tanto de mim, eu vi tanta lembrança do que eu podia fazer e continuar a fazer. E que se eu não permitisse abrir essa mala com coragem, eu teria deixado ela fechada. E hoje vocês não teriam o Bosque Encantado, que é um lugar de encontro, que é um lugar de sentir, né? Entre tantas coisas, sentir. Entre tantas coisas, cabe viver, cabe nos tolerar, mas cabe também aqui no bosque nos indignar, né? Como dizia a Maria Carolina de Jesus, né? Quem lê vai saber como as coisas são injustas. E com certeza eu também vim de um lugar desse, e pode ser que também tenha sido, e com certeza, injusta com alguém na minha vida. Isso é viver, né? Mas descobrir isso o mais rápido possível também é saúde, é vida, é a gente não somatizar no corpo. Então o Bosque Encantado, ele conta uma história de uma vida. E cada um que aqui chega tem a sua percepção. Uns dizem que parece um livro, e é realmente um livro, né? De história contada viva, onde eu procuro o máximo que eu posso não guardar coisas. Por isso que quem vem aqui vê tudo muito exposto, né? Tudo muito exposto, transformado. Aqui tem uma xicrinha de uma avó, o prato de alguém que não cabe na sua casa. Talvez não tenha boa memória, né? Não sei.
Mas para quem não as tem, crie uma, né? Crie uma sua, reconstrua sua mãe, reconstrua seu pai, reconstrua todas as dores da sua existência. Isso é o Bosque Encantado. Então a minha proposta é uma proposta de despertar dos telereceptores, o nosso olhar comprometido diante da indiferença com a natureza, a nossa escuta, né? A nossa fala. Então tudo isso que fica bloqueado faz com que a gente deixe tudo para lá. E eu não sou uma mulher que deixa tudo para lá. E criei filhos também que não deixam para lá. Então, até que eu esteja aqui, e daqui eu me vou, como todos vocês, o Bosque Encantado vai existir. Como essa forma que eu considero, pelo menos para mim, uma forma inteligente da gente ver a vida. Menos mental, mais afetuosa, mais generosa, mais simpática e mais alegre. Porque hoje a alegria, gente, é resistência. O sorriso é resistência. Vamos chorar, vamos sentir a dor, mas vamos também viver o belo, né? Porque ele tá aí para sacudir a gente, para mostrar a gente. Foi daqui que nasceu a Dona Bugiganga, né? Então, o que eu tenho para dizer um pouco sobre Valbinha, né? Que reconstrói a sua história com a Dona Bugiganga também, com a Malinha, com a cestinha que ela leva de esperança e de coragem, enfrentando preconceitos, enfrentando pessoas que equivocadas pensam outras coisas delas mesmas, porque o que pensam da gente diz mais delas do que sobre nós. Então eu é que tenho que saber a que Dona Bugiganga veio. E as pessoas, cada uma é que vai se associar ou não a essa filosofia, né, de vida que é a Dona Bugiganga e a essa consciência, porque a Dona Bugiganga é uma consciência que nasce do Bosque Encantado e que pode nascer no coração de cada um de vocês. Esse também é a história de Valbinha, porque Valbinha veio dessa comunidade, veio dessa escassez, e quem está na ponta, como diz, e quem viveu na ponta e que pegava sangue no açougue para levar para sua mãe, para ela fazer para a gente comer, sabe muito das ocorrências da vida. Como dizia Stamira, né, uma grande mestra da ecologia para mim, que trouxe, né, através da miséria, através de uma fala psicótica, através de uma esquizofrenia, falar tanto da natureza, falar tanto de Deus e falar tanto da nossa ignorância diante de tudo isso. Então isso é uma vergonha para todos nós. Então Stamira tem sempre uma cadeira na minha casa, assim como Maria Carolina de Jesus, e todos os meus amigos, meus pais têm cadeiras aqui, eu coloco fotos dos meus pais, porque meus pais trabalharam muito e amadureceram como aquele mamãozinho que amadureceu e ainda me alimentou. Então isso é o Bosque Encantado também. Então a natureza, ela me ensinou tudo isso e todos os dias ela conversa comigo através de uma mensagem filosófica. E todos vocês podem fazer isso. Basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir e tempo para dedicar, porque dinheiro a gente não come. A gente precisa, mas a gente não come. Então a gente não pode ter resultados de paz quando a gente quer resolver questões espirituais na matéria. Isso foi o que eu aprendi na minha vida e na minha existência. Então, para quem me conhece, aqui em Guapimirim, essa é a vida de Valbinha, né? Que conta a história também do menino de botas verdes. Então, a gente precisa estar leve para esses pensamentos entrarem, passarem por aí, porque é uma onda. E todo mundo pode contar a história da sua perna, como a minha. Todo mundo pode contar, de alguma forma lúdica, a sua história, né? Reescrever a sua história de vida. Então, é um pouquinho de mim, né? Para quem às vezes me pergunta, é sobre o Bosque Encantado. O Bosque Encantado é esse lugar de pão, é um lugar de união, é um lugar de coração, é um lugar de alguém que escolheu viver, né? Escolheu viver, escolheu estar aqui e entender o sentido da vida, né? E um lugar de alguém também que vai olhar sempre seus filhos daqui e todas as vezes que precisar vai estar com ele, independente se precisa atravessar um oceano ou atravessar qualquer inferno, porque as mães são como os koalas mesmo,
né? Então isso também faz parte da vida de Valbinha. E quem vem aqui vê roupas penduradas, né, de meus netos, vê muitas fotos dos meus filhos, porque eu recolho essas lembranças, porque eu sinto falta de ter esse convívio, mas a gente pode escolher reclamar que os netos estão longe, ou escolher, como o Bosque Encantado, contar a historinha deles de uma forma alegre, né? Para mim também, e para as pessoas que aqui vêm, que olham as roupinhas deles, né? Então, isso também é criar vínculos lúdicos do meu jeito, do jeito que eu sinto a vida. Então, eu vivo como eu penso como eu vivo, e é sobre isso o Bosque Encantado, né? É sobre esse lugar, como as pessoas falam, Nárnia, né? E brincam, mas é sobre isso. É sobre um lugar de sentir e de estar, de dormir bem, de apagar quando vem aqui, porque a gente só dorme bem onde a gente tem segurança. E me parece que o Bosque Encantado oferece isso para muitas pessoas, né? É um lugar seguro de estar, porque aqui tem verdade, aqui tem natureza, e aqui tem um bosque que vive de acordo com o que fala. Aqui tem alguém que tem sempre uma mensagem, aqui tem alguém que nunca deixa um sorriso, mesmo que tenha acabado de chorar por um sofrimento de um filho ou de um amigo também, porque também fico triste por amigos, né, para quem me conhece, mas não deixo de sorrir, né, porque aprendi isso também, a viver não chiando na frequência dos lugares que nós estamos, porque a gente nunca sabe. Assim como vocês, de mim, que história que está por detrás de qualquer pessoa que a gente encontra no caminho. Então, um pouquinho aí do Bosque Encantado para vocês, tá bom? Um beijo. E alegria e esperança é o que eu desejo nesse momento planetário que a gente atravessa. Então, coragem aí, coragem para viver e força para recomeçar.